Oh Lord, want to buy me. Hello, hello web, estou chegando na área para mais um episódio do nosso Aperte o Play. Isso aí, não enjoaram de mim, que maravilha. E hoje o tema são lideranças transformacionais e a criatividade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Como a liderança pode contribuir para a construção de um ambiente mais criativo? E que estilo de liderança é esse, que é a liderança transformacional? Olha, você hoje vai ter conteúdo pra caramba, mas eu queria pedir um favor a todos vocês que estão aqui agora. Ajudem o nosso podcast a crescer, compartilhem, se inscrevam aqui no canal se você estiver no YouTube, liga o sininho para receber novidades. Em breve nós teremos novos quadros rolando aqui no nosso YouTube. E também, aqui, se você está ouvindo no podcast, no Spotify, só o áudio, manda pra galera aí também. Compartilha, manda pro vizinho, manda pros amigos, manda pras pessoas que você acha que iriam se sentir aí melhores, mais desenvolvidas com o nosso conteúdo. Vamos contar essa história então, eu vou direto ao assunto. A gente vai falar de um assunto que faz parte da minha rotina. Eu conduzo vários programas de liderança em várias organizações espalhadas pelo Brasil, e uma das minhas especialidades são as teorias e práticas do que a gente chama de lideranças positivas. Ocorre que liderança, além de várias coisas, é um fenômeno também social. Para cada época da nossa estrutura e vida em sociedade, emergem e precisam emergir figuras que vão influenciar pessoas nessas novas culturas, nesses novos tempos. Essas pessoas são os líderes, né? A liderança é também um fenômeno social e para todo grupo vai emergir essa figura, esse papel. E a gente está passando por um cenário de transformação de vários aspectos ligados ao trabalho. Nós estamos passando por uma transformação em tecnologia, em relações com o que é trabalhar e principalmente num modo de gerenciamento que era antigamente baseado no comando e no controle, para um modo de gestão que é um modo de gestão mais baseado na influência. É importante a gente mudar um pouco de visão e perceber que a gente sai da era do comprometimento, que é do indivíduo para com a instituição, para a era do engajamento, que é do indivíduo para com a sua realização pessoal. Depois eu faço um episódio só sobre esse tópico especialmente, mas hoje o foco é liderança e criatividade. A grande questão nessa transformação toda que a gente está vivendo é que as empresas que vão sobreviver em mercados extremamente complexos e velozes como os que a gente vive, elas precisam ter uma adaptabilidade, ter uma resiliência nutrida e uma capacidade de reação aos cenários de transformação muito rápida. E isso já era percebido há muitos anos atrás. Na verdade, já se sabia muitos elementos disso desde a década de 70, comecinho da década de 70, final da década de 60. Mas os teóricos que começaram a trazer esses aspectos sob o ponto de vista gerencial, eles eram visionários. Eles estavam percebendo qual era a direção das grandes indústrias, né? Vocês já ouviram eu falar em algum episódio aqui do mundo Bunny, desse mundo em transformação. Mas o que ocorre é que quando esses conceitos que já datavam e já olhavam para uma nova forma de gerir, eles vão combinando com as transformações que a sociedade vai passando e as maneiras e modos de trabalho, esses conceitos vão se tornando conceitos emergentes e conceitos mais populares. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que faz referência à liderança chamada de transformacional é um livro chamado de Rebel Leadership, ou a liderança rebelde, o comprometimento e carisma no processo revolucionário, e é um livro de um cara chamado James V. Downton. É um livro muito interessante porque é quando o conceito de liderança transformadora, como sendo um indivíduo que sai de um modelo de relação baseada na transação para uma relação baseada na transformação, é quando a sementinha desse conceito
ela começa a ser desenvolvida, né? Esse modelo de liderança, ele preconiza, ele traz a ideia de que um líder, ele não vai construir o seu vínculo com os liderados baseado numa relação de troca objetiva. E que é o que acontece ainda em muitas organizações. Eu ofereço a você o salário, os benefícios, e você vem com o seu comprometimento. Ao contrário disso, um líder transformacional, ele vai oferecer valores, ele vai oferecer princípios, ele vai oferecer uma imagem aspiracional. Pô, ficou bonito isso, hein? Vou botar até assim. Uma imagem aspiracional que, em outras palavras, é um líder inspirador. Esse conceito, na época, ele não teve a explosão que ele tem hoje. Eu vou explicar daqui a pouco por que faz muito sentido hoje. Mas em 1985, se eu não me engano, o Bernard M. Bass, ele traz um livro chamado Liderança e Performance, Leadership and Performance, que é um livro que coloca mais fundamentos e mais detalhes acerca desse processo. Esse processo ele se torna mais veloz e esse livro ele solidifica isso. Tem um livro intermediário, que se eu não me engano é de 78, que é o James McGregor Burns, é um livro chamado Leadership, que também traz o conceito. Mas basicamente a liderança transformacional ou transformadora, ela faz parte hoje de um grupo de teorias de liderança chamada lideranças positivas. A gente tem esse conjunto de respostas teóricas e práticas às novas formas das pessoas se relacionarem com o trabalho. A liderança transformacional é uma delas. Existem algumas respostas e como a gente está vivendo um momento exato de transformação, eu acredito que ainda outras linhas de pensamento acerca da liderança vão surgir. Eu, em especial, venho estudando e escrevendo sobre como a gente pode trazer esses conceitos todos para uma realidade brasileira. Então, o que seria uma liderança genuinamente brasileira, que entenda as nuances e complexidades não só do nosso tempo, do nosso espírito de nossa época, mas que entendam também, primordialmente, o nosso momento social local, o que é o processo e as relações de trabalho e de influência no nosso país, no Brasil, e que papel a liderança tem nisso. Esse é o meu foco de estudo e trabalho. Depois de muitos anos de programa de liderança, eu venho pensando e escrevendo sobre isso e também sobre a criatividade, né? Que é uma outra base do meu trabalho, muito importante. O que acontece? Antes disso, a gente tinha uma teoria de liderança muito hegemônica, que vocês devem conhecer, que eu ainda acredito que funcionalmente, ou seja, para o dia a dia do exercício da liderança, é um conceito extremamente prático e útil, a liderança situacional, do Blanchard. Se eu não me engano, eu tenho aqui todo o material, eu vou pegar para mostrar para vocês. Hersey e Blanchard, esse livro aqui foi um divisor de águas para mim. Psicologia para administradores. Esse aqui é o livro que eles consolidam, na verdade, muitos olhares, que também era o espírito de uma época, que consiste no que a gente chama de lideranças contingenciais ou lideranças situacionais. Esse modelo ainda é um modelo muito prático, então se você quer se desenvolver como líder, aqui temos um bom começo para você, tá? Depois eu vou fazer alguns fóruns especificamente sobre isso. Mas existe uma questão interessante, depois de muitos programas e muito estudo que eu tenho acerca da liderança situacional, existe um paradigma interessante. A liderança situacional, ela nos ajuda a responder sobre como um líder deve agir para diferentes níveis de maturidade de um liderado e também para diferentes tipos de situação. Entendendo que ninguém é maduro o suficiente, um líder vai manejar a sua forma de liderar, saindo de uma liderança mais autocrática para uma liderança mais liberal, a partir desses níveis de maturidade. Mas uma coisa que a teoria da liderança situacional não alcança em sua plenitude é uma virada de chave importante, certo? Mas como eu desenvolvo maturidade? Como eu desenvolvo maturidade ao ponto de eu ter um ambiente com pessoas com nível de autonomia e engajamento
para além apenas do comprometimento e que essas pessoas não só contribuam com os seus afazeres, mas também tragam ideias e resolvam problemas, porque boa parte dos processos organizacionais se transformaram em resoluções de problemas e a criatividade, que é uma das competências fundamentais do ser humano, que é também um instrumento da resiliência, ela precisa estar bem nutrida. E qual seria então os estilos ou formas de atuar de um líder que estimulem um ambiente de autonomia, segurança psicológica necessária para que as pessoas constituem esse ambiente de aprendizado que uma resiliência e uma criatividade precisam? Eis que surgem essas teorias atuais, que elas são mais, entre aspas, humanizadas. Eu boto humanizadas entre aspas, sempre nas minhas falas, porque eu não acredito que seja a melhor expressão, mas eu acredito que ela é uma expressão que faz muito sentido, tá? Mais humanizadas, mais conscientes dessa relação que o indivíduo tem um papel crucial para o crescimento das organizações. A centralidade do indivíduo, não como um objeto ou um recurso humano, mas sim como um contribuinte realmente importante para os negócios. E como é que isso se desenrola? E aí emerge a figura do líder transformacional e as teorias de lideranças positivas, muitas delas também pautadas na criação de um ambiente de saúde mental, um ambiente em que o comando e controle dão lugar ao bem-estar no trabalho, e esse bem-estar gerando todas essas consequências que eu já comentei aqui: qualidade de vida, uma boa relação com o trabalho, criatividade, um ambiente mais playful, de aproveitamento. Já existe, eu não sei se vocês sabem, um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos, que é um fenômeno de demissões, pedidos de demissões, em virtude das pessoas agora, num processo de pandemia, refletirem muito sobre o sentido do trabalho em suas vidas. Então, vejam, tem vários fatores que vão influenciar o surgimento dessas teorias de liderança. A saúde mental, ambientes mais positivos e, sinceramente, também a sobrevivência dos negócios, de que você consiga reter pessoas. Então, essa virada de chave para um novo estilo de liderar se torna algo crucial e importantíssimo. Eu vejo com muitos bons olhos, eu acho que a gente tem muito que entender, conhecer, mas a liderança transformadora, ela parte desse pressuposto, saímos de uma relação de troca para uma relação de transformação. Quais são os pilares de uma liderança transformacional? A liderança ser o exemplo, então você construir inspiração por ser quem você é, e isso requer um certo nível de autenticidade. A gente chama isso de walk the talk, né? Você ser o que você fala. E isso tem sido muito desafiador atualmente, porque para esse líder transformador, a coerência e a construção de vínculos e confiança é algo fundamental. Um líder que consegue influenciar criando uma estimulação intelectual, então ajudar as pessoas a se desenvolverem intelectualmente, a prosperarem, isso torna uma relação de vínculo muito mais profundo. Então eu ajudo o indivíduo não só ao desempenho funcional, mas eu ajudo para que ele prospere na vida, para que ele cresça intelectualmente. Essa estimulação intelectual é a base de uma construção de uma consciência maior, do entendimento do próprio trabalho, de uma autonomia da liderança de si mesmo. Eu acho que essa é uma expressão importante. Um líder transformador convida a liderança de si mesmo. Uma consideração individualizada. Cara, esse conceito, eu acho ele genial. O que é uma consideração individualizada? Se a gente for olhar, as teorias transacionais, as lideranças transacionais, elas eram muito genéricas ou generalistas, principalmente quando se tratava do assunto motivação, né? As iniciativas eram sempre pensadas para grandes grupos ou públicos. Um líder transformador é aquele que conhece cada indivíduo, aquele que entende quem é cada indivíduo, que conhece as necessidades, a vida, a história de cada indivíduo. E essa consideração individualizada é um dos pilares de uma liderança transformadora. Isso requer
que esse líder dedique um tempo real, genuíno, a conhecer o seu time. Isso requer uma presença real desse líder no dia a dia com os seus liderados, com sua equipe. Ao mesmo tempo que pressupõe tem um termo que eles usam também chamado de humildade genuína, mas a humildade genuína ela está muito orientada nessa transmissão de valores e numa horizontalização da relação. O líder não é alguém superior, mas sim alguém que é um servidor desse time. Eu acho que essa é a base de um líder que transforma. E a gente vê grandes nomes da história que são pessoas que eram lideranças transformadoras, que não ofereciam algo tangível, ofereciam valores. Esses são os líderes mais marcantes. Tem uma atividade que eu sempre faço nos programas de liderança. Eu chamo de líderes da minha vida. As pessoas vão elencar quais são os líderes que mais impactaram suas vidas. E eu já faço essa atividade há muitos anos, em um determinado módulo ou determinada passagem do programa. E uma coisa que é muito interessante é que sempre aparecem líderes que não ofereceram coisas objetivas, tangíveis, concretas. Aparecem normalmente líderes que ofereceram valores, coisas intangíveis, ensinamentos. Vem alguém da família, vem um antigo professor, vem um colega de trabalho, vem às vezes até um líder funcional, alguém da empresa, mas que ajudou essa pessoa a prosperar, a ser maior do que si mesma. Acreditar que ela pode ser maior do que si mesma também é algo importante. Vejam, estamos saindo de uma era de lideranças que fazem uma gestão baseada no medo, no controle, na coerção, para uma nova era de lideranças baseadas na inspiração. Esse é um grande movimento, não tem volta. Existem várias teorias e práticas que podem ajudar você a olhar nessa direção. Muitos dos programas de formação que eu faço são para estimular esses ambientes. Líderes que transformam, constroem ambientes mais propícios à criatividade, porque eles constroem ambientes de segurança psicológica. Na segurança psicológica, eu não tenho medo de errar, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. Eu não tenho medo de falar, porque falar é me expor, é me sentir vulnerável, e eu contribuo com o grupo dando ideias. Eu não guardo minhas ideias só para mim e levo para casa. Então um líder transformador, ele constrói bases e pilares para um ambiente também mais criativo. É isso, falei pra caramba hoje. Esse é o podcast de hoje, Lideranças Transformacionais. Se quiser saber mais sobre isso, fique me acompanhando aqui, porque eu trago muitos conceitos. Esse é um dos conceitos de lideranças positivas que eu trabalho, dentre outros. Então fique aqui no meu podcast, acompanhe, compartilhe, mande para outras pessoas. Vamos construir a nossa comunidade. Aperte o play junto comigo. Me conheça mais nas minhas redes, no meu site lucasfreire.com.br. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui! Tchau!